Excelentíssimo Padre Raimundo Nonato, sacerdote do Altíssimo, servo aqui diante dos irmãos, o pároco, o pastor e guia dessa comunidade aqui de fé. Saudar com carinho também o seminarista Rodrigo, na pessoa dele. Quero saudar também os seus pais, que estão aqui, a tia, seu Luiz, Ana Conceição, toda a família. Se preparam também o coração deles para, no sábado próximo, estarmos juntos na Catedral de Santo Antônio, para vermos mais uma vez o cumprimento da promessa de Deus aos corações que o buscam sinceramente. Quero cumprimentar, não fiz o início, foi falha minha, mas quero cumprimentar com carinho o seminarista Danilo, que está no segundo ano de filosofia. Ele está agora encerrando a faculdade de filosofia, já se prepara também para ser escrutinado, agora vai fazer um pedido para dar um passo a mais na sua vocação, quando, se Deus assim permitir, Ele o quiser, ele começar os estudos de teologia e aprofundar-se na ciência de Deus, para logo daqui a pouco tempo, também como o seminarista Rodrigo, o seminarista Brunário, e como os diáconos, que daqui a pouco também serão sacerdotes, poder também dizer: o Senhor fez grande coisa a meu favor. Deus abençoe e guarde também nesse dia cada um dos irmãos que vieram celebrar a fé. Amados de Deus, hoje é um dia muito especial a nós, porque celebramos a festa de Nossa Senhora, unido ao encerramento do cerco de Jericó. O que tem a ver Maria com o que aconteceu na cidade de Jericó? O que nos ensina hoje a liturgia da palavra que nós ouvimos, desde a primeira leitura do livro de Apocalipse de São João, até o Evangelho de São João, no capítulo 2. O que nos fala para nós que viemos hoje, mais uma vez, a esta igreja, para poder então celebrar o último dia do cerco de Jericó. E o que fala o coração do seminarista Rodrigo, nesse primeiro dia do seu trilho de preparação agora para a sagrada ordenação diaconal. Me chama a atenção, Padre Raimundo, que desde a primeira leitura nós sabemos que a nossa luta é certa. Ninguém está aqui por acaso. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Deus tem algo para cada um de nós. Ninguém vem a essa terra pelo acidente ou por acaso. Deus sonhou. Deus, podemos dizer, chamou. E aí nós sabemos que a força do chamado se faz pela força da palavra. E assim diz o prólogo de São João. No início nós tínhamos só a palavra que estava em Deus, a palavra que era Deus, mas que em um determinado momento ela se encarnou por meio do seio virginal de Maria Santíssima, e essa palavra veio habitar no meio de nós. Então a primeira coisa a compreendermos é que Deus tem um propósito na nossa vida. Nós não estamos aqui em vão. Amém? Amém. Deus sabe o que tem a ofertar a cada um de nós. E é claro que na nossa vida muitas vezes nós batalhamos, e nós nos colocamos assim, e essa é a palavra assim, batalha. Não é assim, todo dia a gente tem que batalhar a cada dia para vencermos em Deus. A primeira leitura já narra que foi colocada uma oposição a nós que fomos chamados por Deus, e essa oposição se faz com o dragão infernal. Nós não podemos e não somos para a perdição. Nós somos chamados para a salvação em Deus. E o Senhor nos chamou para a santidade, para a perfeição. Sabemos os limites, mas temos a certeza de que um dia Deus chamou-nos. Se nós olharmos a teologia da vocação, vamos lembrar que o chamado primeiro que nós recebemos foi o dom da vida. Por isso que eu disse no início, seminarista Rodrigo, para você estar aqui hoje, muito é de gratidão ao coração que foi generoso de Dona Conceição e de seu Luiz. Do jeitinho deles, da forma deles, corresponder ao chamado de Deus, e você pôde estar aqui
para também um dia responder o chamado de Deus. E essa vida que foi criada por Deus, que é gerada pelo amor de Deus, ela então é aperfeiçoada. E é por isso que os pais solenemente levam os seus filhos para a igreja, para que então ele possa receber o que de melhor o pai e a mãe podem dar para o filho: a fé, o dom de Deus. E aí, pelo batismo, então, nós somos chamados a uma vida nova. E essa vida nova traz a nós então essa responsabilidade de respondermos atentos a esse chamado, que pode ser na vida matrimonial, que pode ser na vida consagrada, religiosa, que pode ser na vida sacerdotal. Ou seja, diversos são os estados de vida que nós podemos ter, mas um chamado é para todos nós: a santidade. Devemos ser santos. Agora, é claro que nós sabemos das nossas imperfeições. Nos colocamos assim, muitas vezes, diante de Deus: Senhor, mas como pode acontecer isso? Aí nós olhamos a força do Evangelho da missa de hoje. Como é que nós podemos ver Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e fez a terra, o Deus onipotente e eterno, vir em auxílio à nossa fraqueza e fazer completar em nós a obra que um dia Ele começou? É quando então nós estamos dispostos a estar atentos ao conselho que Nossa Senhora nos dá hoje. E olha que conselho lindo, no versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho de São João: fazei o que Ele vos disser. Amados, Nossa Senhora disse àqueles que estavam convidados naquele casamento, aonde ela já havia percebido, porque como mãe, né, a mãe, aqui várias mães, quem é mãe? Levanta a mão. Olha aí, quantas vezes a mãe não está à frente dos seus filhos? E nós, muitas vezes, filhos iludidos, achando que podemos esconder alguma coisa da mãe. Ah, mas a minha mãe nem vai saber, a mãe já está lá na frente, já sabe que está juntando os cacos que ficaram, porque a mãe tem essa sensibilidade. Deus deu a ela essa virtude de ir à frente, de estar observando. Veja, a mãe sabe: não faça isso porque vai acontecer isso. Quando a mãe diz: olha, leva o guarda-chuva, e aí a gente diz: não vai nem chover, o céu está tão bonito, nem vou levar hoje. Aí chove. Mas como minha mãe tem uma boca ainda, porque ela está, de certo modo, ela tem um olhar sensível às realidades. E nós precisamos entender esse conselho de mãe que Nossa Senhora dá hoje: fazer tudo o que Jesus disser. Por quê? Porque a graça de Deus acontece na nossa vida, Padre Raimundo, queridos seminaristas, meus irmãos. A obra de Deus se completa em nossa vida pela força da palavra de Deus. Eu fico pensando que a agonia naquele casamento, claro que depois na ciência de Deus, quando a gente vai aprofundar a exegese bíblica, os estudos da palavra de Deus, vai entender a cultura judaica daquele tempo, era gravíssimo ter vinho num casamento. Não é à toa que tinha lá 600 litros de água na porta. Imagina quantos convidados não vinham. Tinha 600 litros d'água. E ali aquelas águas eram para que eles pudessem então utilizar ali. Imagina quanta água. E não ter vinho no casamento seria algo muito triste naquele tempo, porque os casamentos também duravam tempos. Mas veja, o que está por trás dessa palavra, o que me chama a atenção, que me fez rezar hoje de manhã com essa palavra, né? Agora, lendo esse texto do Evangelho, é que o que faz acontecer um milagre é a palavra de Jesus, é a força da palavra de Deus.
A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de hoje fazer criar em nós uma vida nova. Glória a Deus. Por isso nós precisamos estar atentos à força dessa palavra. Eu fico pensando, imagina, eles não tinham mais vinho. Qual é a matéria-prima do vinho? Uva. Alguém viu vinho feito de água? Não. A matéria-prima do vinho é a uva. A uva que precisa ser semeada, que precisa criar fruto, que precisa ser fugiu para colhida, que precisa ser pisada, que precisa ser fermentado para que o bom vinho aconteça. Ou seja, existe um processo para que o vinho aconteça. E aqui nós ouvimos o seguinte: Jesus disse: enchei as talhas de água. Diz o versículo 7 dele: encheram-nas até a boca. Por ordem da palavra de Jesus, Deus tem o poder de transformar aquilo que é impossível a nós, é possível diante de Deus. Quem é que ia ver sair da água o vinho? Se nós sabemos que precisa de um processo para que isso aconteça, como é que nós vamos ver? Nós não conseguimos ver humanamente, nós não temos clareza de perceber isso. Por quê? Porque nós temos claro que existe um processo, e que sem esse processo, sem essa matéria-prima, não vai acontecer o vinho. Mas para aqueles que creem, a palavra de Deus tem força para tornar possível aquilo que é impossível na nossa vida. Glória a Deus. Nós precisamos, amados, ter essa sede das coisas de Deus. Nós cantávamos isso no início da celebração: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma deseja estar na presença de Deus. Por quê? Porque pela força da palavra dele o milagre acontece. Então eu preciso estar disponível e atento à força dessa palavra. Amados, não há outro Deus igual a Jesus. Não há outro Senhor como esse Deus Todo-Poderoso que nós cremos. Por isso nós precisamos estar atentos à sua palavra, porque é a força da sua palavra que transforma a água no melhor vinho, diz o final do texto do Evangelho. Veja, então sabemos que é a força da palavra de Deus que faz o milagre acontecer. E depois ainda leva-se o vinho para um especialista, para alguém que entende das coisas, daquele processo. E aí ele olha e diz assim: olha, parabéns, este é o melhor que foi ofertado agora. Porque Deus, Magali, não é assim? Deus não demora, Ele aperfeiçoa para darmos a cada um de nós aquilo que é melhor. Às vezes, Rodrigo, pensamos que demora tanto, né? Precisou um processo primeiro de semeadura, depois precisou ser colhido, precisou ser podado, depois deu fruto novamente, e aí então foi para Deus recolhido, para que agora aquilo que era impossível a nós se torne possível pela força da palavra de Deus. É isso que Deus faz com cada um de nós. É isso que o Senhor vai fazer nessa noite por nós. E eu dizia: qual é o sentido de lembrar de Maria no dia do cerco de Jericó? Vamos lembrar de Josué. A palavra de Deus diz que a cidade de Jericó era murada, e o texto sagrado diz assim: ninguém entrava e ninguém saía daquela cidade, porque ela era totalmente murada. Mas Deus fez uma promessa a Josué e falou: olha, eu vou entregar Jericó, basta que você faça seguir os meus conselhos, a minha palavra.
Josué podia muito bem ter dito: Senhor, é impossível, eu não tenho soldados para tudo isso, eu não tenho força, porque diz que os muros eram muito extensos, muito alto e muito largo, eu não tenho como fazer isso. Josué duvidou? Não. Josué teve fé na palavra do Senhor, e por isso, por obediência à palavra de Deus, o milagre aconteceu. Maria, a Virgem Santíssima, recebe a mensagem do anjo. No princípio ela diz: mas como posso eu ser a mãe do Senhor? Eu não conheço homem algum. Porque ela diz: existe um processo para que as coisas aconteçam. E aí o anjo diz: não se preocupe, porque o que vai acontecer na sua vida é força da palavra de Deus. O Senhor prometeu e vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus. Amados, esta é a noite de graça para cada um de nós. Essa é a noite do nosso coração exultar de alegria, porque aquilo que Deus tem prometido a nós, que vivemos esses 7 dias, hoje é dia de cumprimento e de promessa. E o que não vier agora, hoje, nessa noite, não tem problema, pode ser mais tarde, mas se cumprirá, porque a palavra de Deus não volta sem dar uma resposta a Ele. Então nós precisamos tomar posse hoje, meus irmãos, com confiança dessa palavra. Deus tem o impossível para fazer por nós. Amém? Amém. Vamos rezar, vamos confiar e vamos esperar no nosso Deus. E o milagre virá pela força da palavra do nosso Deus. Termina o Evangelho, versículo 11. Manifesta a glória de Deus, e os discípulos creram nele. Meus irmãos, saiamos hoje aqui com muita fé no Senhor, porque o que Ele prometeu a nós vai se cumprir no tempo e na hora oportuna. Talvez a gente espere agora, vai demorar um pouco, ou talvez será hoje, mas uma certeza nós temos: vai se cumprir. Deus prometeu, vai se cumprir. Deus um dia prometeu, vai se cumprir. Ele não volta atrás. Passa o processo, mas Ele tem o poder de transformar aquilo que é impossível aos homens, tornar-se possível pela força da palavra dele. Deus te abençoe e guarde sempre, e a cada um de nós hoje que tomemos posse da vitória que o nosso Deus dará. Assim seja. Amém.